essa semana do avivamento. O Senhor tem falado muito comigo e primeiro eu quero dizer para vocês que avivamento, ele não é um evento. Avivamento, ele não é uma teologia. Avivamento, ele não é um evento porque evento passa. Nós tivemos no começo do ano aquela reunião naquela escola, onde muitos ficaram ali na presença de Deus. Aquilo é maravilhoso, foi maravilhoso. Mas aquilo passou. Não é uma teologia. Avivamento, ele é o despertar do Espírito de Deus, da glória de Deus dentro de você. É esse que é o avivamento que nós estamos pregando nesses dias. Não é o avivamento de um ajuntamento de pessoas. Isso não é avivamento, isso é um evento. E o evento, por mais maravilhoso que ele seja, ele tem o seu valor, mas ele passa. Ele passa. Mas aquilo que o Senhor tem colocado dentro do teu coração, aquilo que o Senhor tem revelado no teu coração, isso não passa jamais. Isso tem ficado, as experiências que o Senhor tem colocado dentro do teu coração, essas experiências ninguém pode roubar. A palavra de Deus em Oséias 6:3 diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-los. Ele nos respondeu: tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. A maneira que eu busco o Senhor é a maneira que Ele vai se apresentar, Ele vai se revelar a mim. Eu estou no tempo onde eu tenho ouvido muitas vozes. Muitas pessoas têm gritado para serem ouvidas. Muitas pessoas têm buscado algo que elas querem ser ouvidas de qualquer maneira. E muitas vezes, aquilo tem sido e tem demonstrado algo que não está muito bem dentro dela. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu tenho ouvido nesses dias. Porque esses tempos têm sido tempo de muitas distrações. O inimigo quer roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. A maneira que eu vou conhecendo o Senhor, Ele vai se revelando a mim. E os propósitos dEle vão sendo revelados. E o inimigo vai querendo nos distrair. Porque não é quando está tudo sobrenatural. O Senhor, Ele opera no sobrenatural. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo, Ele vai falar com você no teu dia a dia. Ele vai falar com você no ordinário do teu dia a dia. Lá quando você está lavando uma roupa, quando você está dirigindo, meu irmão, quando você está lá no trabalho, o avivamento do Senhor, Ele vai vir quando você menos esperar. Quando o Senhor vê a busca do teu coração. Esse é o avivamento. O avivamento não é um evento. Por mais que nós estejamos fazendo essa semana do avivamento, isso daqui vai passar. Daqui a pouco, semana que vem, já acabou. E o que vai permanecer é aquilo que o Espírito Santo vai revelar no teu coração. O Senhor falou muito ao meu coração essa semana. E uma palavra tão simples. Uma palavra tão simples que encheu o meu coração de tanta presença de Deus. Que essa palavra, ela está lá em Marcos 1. No capítulo 16, a partir do verso 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogaram as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Essa palavra falou tanto no meu coração. No mesmo instante, eles largaram as redes e o seguiram Jesus. Aquilo impactou meu coração, que trouxe a minha memória quando eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus e eu entendi que eu não, mesmo sem muitas vezes saber quem era o Cristo, saber quem era aquele que estava me chamando, mas eu me entreguei.
Eu me entreguei e falei: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso que o Senhor tem para dar para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu penso que Pedro, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele falou: eu quero aquilo que Cristo tem para a minha vida, mesmo sem saber. Porque ele reconheceu que aquele homem que estava chamando era aquele que ia conectar o propósito dele com o chamado daquilo que Deus tinha na vida de Pedro. Pedro era perfeito? Não. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Deus, ele não escolhe homens e mulheres perfeitas. Ele não escolhe mulheres irreais e homens irreais, não. Ele quer pessoas reais, ele quer pessoas que vivem a realidade do cotidiano e que têm as dificuldades, têm os efeitos. Porque ele sabe que é na nossa fraqueza que ele se faz forte. Que é ele quem vai fazer. E quando Pedro e André teve aquele encontro. Assim como quando eu não sei como foi. Eu não sei quem apresentou Jesus para você. Eu não sei como foi que você conheceu Jesus. Mas ele se fez conhecido na tua vida. Ele se chegou até você. Ele te encontrou. E isso é maravilhoso, queridos. Só que muitas vezes, com o decorrer dos dias, com as circunstâncias, nós vamos deixando de lado. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro, ele foi um dos mais chegados de Jesus. Pedro, ele presenciou os milagres. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, ele sentou naquele barquinho e ouviu Jesus falar, assim como nós. Ao longo da nossa vida, nós tivemos o nosso cotidiano com o Senhor, a nossa busca com o Senhor. Pedro, ele amava Jesus. Mas Pedro não era perfeito. E mesmo assim, Jesus tinha um propósito maravilhoso na vida de Pedro. Mesmo diante de todas as circunstâncias e dificuldade que Pedro tinha, Jesus tinha algo maravilhoso na vida dele. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama para esse relacionamento diário, para esse avivamento diário. O Senhor, Ele te chama, Ele quer fazer você lembrar o teu primeiro amor. O Senhor está te chamando de quando você não media esforços para buscá-lo. Quando você tinha uma sede tão grande, quando a gente está naquele primeiro amor, quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer buscar, a gente quer ouvir os louvores. Quando a gente está naquele primeiro amor, a gente quer só estar com Jesus. Aí as distrações vêm, as dificuldades vêm, e aquilo que era tão forte, aquele relacionamento que era tão forte, a gente vai vendo que já não está mais da mesma forma. Só que o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste da tua vida. O Senhor não desiste da tua vida. Porque aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida é maravilhoso. É maravilhoso, queridos. Essa noite eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, traga de volta a tua memória. A chama, o despertar dessa chama. E que você tenha esse avivamento sendo gerado dentro de você. Que esse avivamento comece a ser gerado dentro de você, ao ponto de você querer acordar nas madrugadas. Ao ponto de você querer fazer tudo e entregar tudo para o Senhor, como você já fez um dia.
Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Jesus, desde o início, ele sabia que Pedro negaria. Mas mesmo assim, Jesus investiu na vida de Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus não vai desistir de você. Jesus não desiste de você. Cuidado com aquilo que tem tirado os seus olhos de Cristo. Cuidado daquilo que tem falado nos teus ouvidos, fazendo com que você não olhe para a promessa que Deus tem gerado no teu coração. Hoje tem muitas pessoas querendo falar. Eu sempre falo para o pastor, hoje está lançando um partido dos fariseus. Não sei se vocês conhecem o partido dos fariseus. De pessoas que estão dentro da igreja, são religiosas. Eu já vi, queridos, teólogos, cheio da letra, mas vazio da presença de Deus. E eu já vi pessoas simples, sem poder falar, sem saber pronunciar o português, e cheio de sabedoria, cheio da presença de Deus. Eu não estou falando para você não fazer teologia, você tem que fazer. Mas a teologia sem o Espírito Santo, ela vai te matar. Ela vai matar aquilo que é o avivamento dentro de você. Porque hoje tem pessoas muito que se acham e que falam e que acham e que falam. Porque eu tenho a minha razão. Porque o Senhor revelou isso para mim. Fariseu, hipócrita. Tem deixado a presença de Deus. Tem deixado a simplicidade. O Senhor está na simplicidade, queridos. O Senhor está no estender a mão. O avivamento está, sabe no que? Não sei você chorar com os que choram. O avivamento está, sabe no que? Você dá um prato de comida para quem precisa. O avivamento está, sabe no que? Você orar para aquela pessoa que você sabe que está necessitando. E não no tanto que você sabe. Nas tuas razões. Nós temos que voltar, queridos. Nós temos que voltar os nossos olhos para o Evangelho simples e poderoso. Jesus encontrou aqueles homens simples, no dia a dia deles, no cotidiano deles, eles largaram tudo. E quando eles largaram tudo, eles não se importaram. Eu penso que foi tão impactante aquele encontro, que eles largaram aquela rede. E eles não se preocuparam como seria a provisão da vida deles. Eles não se preocuparam como que eles iriam comer, com o que eles iriam vestir, com o que seriam dos dias próximos da vida dele. Eles simplesmente largaram a rede e seguiram Jesus. E a partir disso, começou um relacionamento entre eles. Começou um relacionamento entre os discípulos. E eles foram conhecendo Jesus e andar com Jesus. Eles foram conhecendo Jesus na totalidade da presença dele. Enquanto eu fazia essa palavra, o Espírito Santo me encheu tanto. Porque eu falei para o Senhor, eu quero que todos os meus dias sejam para a tua glória, Senhor. Que haja, Senhor, esse avivamento, esse despertar nessa igreja. Que haja esse despertar na vida de cada um aqui. E não por aquilo que você é, queridos. Não queira ter perfeição, não queira ser perfeito. Quando tudo der certo, aí sim eu vou começar, aí sim eu vou fazer. Não. Faça
O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje. Pedro era tão imperfeito, mas ele foi o qual que andou sobre as águas. Pedro, mesmo sendo imperfeito, ele esteve presente na transfiguração de Jesus. Pedro, com toda a imperfeição dele, mesmo Jesus sabendo que ele iria negá-lo, ele viu a ressurreição da filha de Jairo. Ele reconheceu Cristo, que era o Filho do Deus vivo, e Jesus mesmo falou que essa revelação não poderia ter vindo senão do próprio Deus para Pedro. Eu penso que quando Pedro negou Jesus, depois que ele viu o que ele tinha feito, a palavra de Deus fala que ele chorou amargamente. Eu penso que Pedro entrou em desespero. Eu penso que Pedro falou assim: acabou minha vida. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com tudo aquilo que eu recebi do Senhor? Mas o Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste da tua vida. Para quem Jesus apareceu quando ele já estava ressurreto? Para quem Jesus apareceu? Para Pedro. Jesus foi chamá-lo de novo. Jesus chamou de novo Pedro. Jesus reconectou Pedro para aquilo que Deus tinha com ele lá no dia daquela pesca. O Senhor não desiste da tua vida. O Senhor nunca vai desistir daquilo que Ele entregou na tua vida. Por mais imperfeito que você seja, por mais dificuldade que você passe, por mais que você fale, eu não quero, o Senhor não desiste da tua vida. Por mais que você negue Jesus, o Senhor não desiste da tua vida. Avivamento é recomeço, queridos. Avivamento é recomeçar quantas vezes forem necessárias. Se for necessário recomeçar todos os dias. Que assim seja na tua vida. Que assim seja na tua vida. Pedro, depois que ele achou que já estava acabado, que o ministério dele tinha acabado, veio o batismo, veio o Pentecoste, e ali ele é impactado com o poder de Deus, ali ele é impactado com a glória de Deus, ali a vida dele é transformada, ali o ministério dele começa, ali o Pedro já não é mais o mesmo. Pedro já não é mais o mesmo. Pedro, ele se enche de uma ousadia. Ele vai pregar, ele vai falar, 3.000 pessoas se convertem. A princípio eram os judeus, depois Deus começa a desconstruir todos os padrões dele. Aí ele começa a pregar para os gentios. Ele começa a entender que aquilo que Deus começou a gerar na vida dele não é só para os judeus, é para todos. E ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Por quê? Porque Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Por mais imperfeito que ele fosse. Por mais imperfeito que ele fosse. Ele não desiste de você. Ele se importa com a tua vida. Ele se importa com aquilo que você pensa. Ele se importa com o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele não quer, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. E Ele vai dar chance para você quantas vezes forem necessárias. Jesus conhecia o coração de Pedro, por mais imperfeito que ele fosse.
Não queira buscar a perfeição em homens, porque você não vai achar. Não queira buscar a perfeição dentro de você, porque você não vai achar. O único que foi perfeito, Jesus. Pedro negou e Judas o traiu. Agora eu falo para você, Jesus foi um líder abusivo? Jesus foi um líder que usou com autoridade? Jesus negligenciou? Não. Jesus era perfeito. E mesmo assim ele não agradou e ele foi traído. Não queira buscar a perfeição. E não queira ser aceito, se nem mesmo aquele que foi perfeito foi aceito por todos. É chegado o tempo do avivamento, queridos. É chegado o tempo desse avivamento começar na tua vida novamente. É chegado o tempo dessa chama começar a arder novamente dentro de você. A partir do momento que você começar a conhecê-lo, a buscá-lo, ele vai se revelar. Quanto mais você se encher, mais dele você vai ter. Quanto mais você buscar, mais dele você vai se encher. Deus tem algo novo na tua vida. E esse algo novo não é humano, esse algo novo é eterno. Esse avivamento tem que ser gerado dentro do teu íntimo, queridos. Talvez você chegou hoje aqui cansado, abatido. Talvez você chegou hoje aqui sem nenhuma perspectiva. Lembra do teu primeiro amor. Lembra quando o Senhor te atraiu. Lembra quando Ele te chamou. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Senhor não muda. Ele continua sendo Deus na tua vida. Ele continua sendo o mesmo na tua vida. As promessas não mudaram. Não queira ficar vivendo das experiências dos outros. Busque as suas experiências. Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Mas Ele vai se revelar para aquele que buscar. Ele vai se revelar para aquele que buscar. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje, queridos. Se for necessário sair da zona de conforto, saia. Se for necessário haver rompimentos, que você rompa para viver o que Deus tem para a tua vida. Mas faça na certeza que é Ele que está te direcionando e te guiando. Quanto mais eu entender que eu preciso, que eu tenho Deus e que Ele está dentro de mim, eu descanso o meu coração. E eu entrego a minha vida crendo que Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Pedro se entregou. Quantos Pedros tem aqui hoje? Imperfeitos, mas que pode dizer: Senhor, meu coração é teu. Senhor, meu coração é teu. Oh, aleluia. Ele te chama hoje. Ele te reconecta se você ficou desconectado da presença dEle. Oh, Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso na tua vida. Que comece esse avivamento. Que comece esse avivamento.
Atos 2, 17, 21 diz: nos últimos dias, Deus disse: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Aqueles que são bonzinhos, aqueles que são perfeitos, aqueles que é bonitinho, aqueles que é religioso, para todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Ah, queridos, não acabou esse tempo ainda. Não acabou esse tempo. É para hoje. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até que mesmo sobre servos e servas. E eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O único avivamento que foi há mais de 2000 anos atrás, e acontece hoje, agora, dia 4, é esse avivamento. É a presença de Deus dentro da tua vida. É a presença de Deus dentro da tua vida. Porque naquele dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo chegou e batizou, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. É o mesmo Espírito que te convence. É o mesmo Espírito que está aqui hoje, te conectando, te enchendo, te falando das promessas dEle para a tua vida. Ah, você vai profetizar sim. Você vai ter sonhos sim. Não acabou na tua vida. Não acabou. Não há nada que você tenha feito. Não há nada que você faça que mude o amor dEle pela tua vida. Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu e através daquele arrependimento, a história dele mudou. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhece o teu coração, o mais profundo do teu coração. E Ele te chamou. Ele te escolheu. E eu declaro sobre a tua vida esse avivamento. Eu declaro sobre a tua vida essa porção nova. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter experiências sobrenaturais no teu ordinário, no teu dia a dia. Você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Você vai começar a ficar tão cheio do poder de Deus. Você vai começar a ficar tão cheio do poder de Deus. Eu creio que esse fogo vai encher a tua vida. Esse fogo da glória de Deus vai encher a tua vida. E não só hoje, não só essa semana. Porque não é um evento. Ele é eterno dentro da tua vida. Ele é eterno, esse fogo nunca dorme, esse fogo não se apaga. Ele não vai se apagar. Ele não se apaga. Se for necessário você recomeçar todos os dias, para você manter a chama acesa, que você recomece. Que você recomece todos os dias. Não se distraia nesse tempo, queridos. Não se distraia. Porque o inimigo quer roubar a tua porção. O inimigo quer roubar aquilo que tem mais precioso, que é o teu propósito nele. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser cheio ao ponto de transbordar. Que você vai ser cheio em nome de Jesus. Se você quer esse avivamento, comece a buscar aí no teu lugar. Se você quer esse avivamento, não tem que depender de quem está aqui na frente, não tem que depender de pastor, não tem que depender de ninguém, tem que depender da tua busca com Ele. Comece a buscá-lo, que você vai encontrá-lo, aquele que buscar vai encontrá-lo.
Aquele que bater, a porta vai se abrir e ele vai entrar. Ore labassori alabaxere cantari alabaxori alabaxere labas. Ore xeri alabaxori alabaxori cantari alabaxere. Ore re 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 labassori alabaxere labaxere labaia. Oh, eu declaro renovo sobre a tua vida. Eu declaro renovo na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, se havia áreas mortas na tua vida, eu declaro que essa chama do avivamento comece a inundar a tua vida, glória. Que a glória de Deus, a unção sobrenatural comece a inundar. Ore, xeri alabaxuri alabaxerere labas.